Olá, graça e paz de Jesus. Eu sou o evangelista Edson Teixeira e um dos sonhos que habita o meu coração é fazer com que as boas novas de Jesus seja conhecida em todas as nações da terra. Nós estamos aqui nesse nosso programa, mais ou menos pergunta que eu respondo, e claro que eu estou totalmente dependente de Deus e para poder trazer uma resposta para você. Durante essas semanas nós estamos pensando em alguns assuntos de muita importância para as pessoas, mas chegou a nós uma pergunta a respeito da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Qual é a importância da inteligência artificial? Nós sabemos que existe hoje no mundo um grupo de pessoas que estão trabalhando em cima de um movimento chamado transhumanismo. Eu, pessoalmente, sou a favor do transhumanismo, mas o transhumanismo se divide em duas partes e eu estou, creio eu, na melhor parte. O transhumanismo, na verdade, eles dizem que a humanidade vai ser dividida em dois grupos. Um dos grupos vai ser os grupos que eu acredito que eu pertenço, que são as pessoas que vão usar a tecnologia, que vão usar a inteligência artificial, que vão usar essas coisas todas para o benefício do ser humano. Eu sou a favor do transhumanismo, porque eu uso óculos, por exemplo. Eu tenho 4 dentes na minha boca que são implantes. Isso é uma coisa transhumana, não pertence a mim. Se o Abraão chegasse aqui e eu mostrasse os implantes dos dentes que eu tenho na boca para ele, ou se ele me visse de óculos, ele ia tomar um choque e ele ia dizer: o que é isso na sua cara? E eu teria que explicar: não, isso aqui é um óculos que me ajuda a enxergar melhor. Sem o óculos, de longe fica embaçado. Coloco o óculos, eu consigo enxergar melhor. Isso é transhumanismo em favor da humanidade. Você sabe que tem pessoas que usam para o ouvido, existem pessoas hoje que têm um coração que não é dela, foi feito um implante. Existem pessoas que têm pernas que não é dela, que têm pés, que têm mãos. Tudo isso pertence ao transhumanismo. Mas é o transhumanismo ou a inteligência artificial ou a ciência sendo usada para o benefício da humanidade. E eu sou a favor disso. Mas os transhumanistas que estão hoje nas mídias, nas redes sociais, esses megas bilionários, eles dizem o seguinte, que os 2 movimentos industriais que existiu na humanidade, os 2 primeiros, porque nós estamos no terceiro, os 2 movimentos, ou as 2 eras industriais que aconteceram, elas vieram para beneficiar o ser humano no sentido de mudar as nossas circunstâncias, nos dar um carro, um meio de locomoção, nos dar uma casa, um lugar onde a gente pudesse viver mais confortável, nos dar privacidade. Eles dizem que as 2 eras industriais, elas existiram só para mudar as nossas circunstâncias, mas que eles vão aproveitar essa terceira era industrial não para mudar as circunstâncias dos seres humanos, mas sim para mudar os seres humanos. Esse é o desejo deles, é mudar os seres humanos, mudar o nosso DNA, mudar a nossa genética, e eles têm uma agenda, e nessa agenda eles precisam, segundo o falar dessas pessoas, eu por ética não vou dizer o nome dessas pessoas, mas eles estão aí na mídia, eles dizem o seguinte, que para que a agenda globalista deles seja estabelecida no mundo, eles têm que destruir um código de ética que existe nessas nações, que é o código de ética judaico-cristão. E esse código de ética, um deles é não matarás. Então eles dizem que enquanto existir nas nações esse código de ética judaico-cristão, não matarás, o aborto não pode ser implantado. E eles só vão poder mexer com a genética do ser humano, eles só vão poder mexer com o ser humano quando o aborto for uma coisa aceitável. Porque se aprova o aborto em uma nação, pode-se fazer com as crianças, pode-se fazer com o ser humano o que eles desejarem. E a segunda parte desse projeto é colocar a ideologia de gênero. As pessoas não vão ter identidade, que a identidade ela vai ser assumida quando a pessoa se entender como pessoa.
Pode ser um homem, mas dizer não quero mais ser homem, eu quero ser uma mulher. Ou pode ser uma mulher e vai chegar a uma certa idade que ela vai dizer não quero mais ser uma mulher, eu quero ser um homem. Eu não estou aqui me referindo a hermafroditas, que são pessoas que nascem com os dois sexos e que chegam a uma certa idade, então que um sexo, um órgão sexual desenvolve mais do que o outro e essa pessoa tem essa opção de escolher então a sua sexualidade. Não é isso que eu estou me referindo. O transhumanismo é essa capacidade de tentar mudar a identidade das pessoas, porque eles querem criar seres que possam agir não só com a inteligência humana, mas sim com a inteligência artificial. Então qual que é a filosofia deles? Em cima do que eles se baseiam? Eles não são criacionistas, eles são evolucionistas. O que é? Qual é a diferença de criacionistas e de evolucionistas? Criacionistas é aqueles que creem na Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra, que Deus formou o homem do pó da terra, que Deus colocou um casal na terra e que, baseado em Atos capítulo 17, todos os seres humanos que existem na terra vieram desse casal, de Adão e Eva. Então nós somos criacionistas. Eles são evolucionistas. Eles acreditam na evolução da espécie, que primeiro era um girino e que depois virou um outro tipo de animal e que depois virou um macaco e que depois foi evoluindo e que nós chegamos a ser o Homo sapiens. Qual é o problema? O problema é que eles acreditam que o homem estagnou no seu processo de evolução. Então, como eles acreditam na evolução da espécie, nós chegamos na época do humanismo, sabe? Esse sistema que a gente tem, o pré-modernismo, depois o modernismo, e hoje nós vivemos na época do pós-modernismo, então é uma coisa antes, é uma coisa durante e é uma coisa depois. Então tem o pré-humanismo, tem o humanismo e tem o pós-humanismo. E eles acreditam que nós não chegamos nesse estágio da evolução do pós-humanismo, que nós estagnamos no humanismo, nós somos Homo sapiens, humano. Só que a evolução é o homem deixar de ser humano e ter uma inteligência artificial e ser uma espécie de robô. Ser todos, não é cibernético, não é essa a palavra, mas tipo ciborgue. Existe um livro chamado A Medicina da Imortalidade, do Ray. Eu tenho lido esse livro e ele também escreveu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, e nós temos lido esse livro também, e ele vai falar em tudo isso, que de verdade os homens vão ter uma capacidade de ter uma longevidade muito grande e você vai viver os anos que você decidir viver, não mais no seu próprio corpo, porque embora eles vão trabalhar para mudanças de órgãos artificiais para que você tenha uma vida mais longa, mas ele propõe uma vida eterna, mas através de inteligência artificial, não mais no seu corpo, mas a sua própria memória, tipo de uma espécie de download, de upload da sua memória. Aí quando a gente lê o Apocalipse 18, que é um capítulo de comércio dos últimos dias, tudo ali é comércio, é negócio, é business, e o texto vai dizer que até a alma de homens vão ser vendidas. E essa palavra alma ali é psiqueantropos, que significa a inteligência do homem. Então dá a entender que a inteligência humana vai ser negociada. Não apenas o cara é inteligente para criar uma máquina, para criar um prédio, para criar... Isso a gente sabe que é a inteligência do homem sendo valorizada, mas por enquanto ela não é negociada, conforme diz o Apocalipse capítulo 18. Então parece que o psiqueantropos ele vai ser negociado, uma espécie de download. Quando a gente chega no Apocalipse, capítulo de número 13, a gente vai ver ali também um sistema do anticristo, que é a besta que surge do mar. Ele vai estabelecer uma parceria com o falso profeta e ele vai estabelecer uma parceria com os grandes dessa terra, de forma que quem não adorar a imagem vai morrer. Então a adoração tem a ver com religião, é o falso profeta. Aquele que não tiver a marca, o número ou o nome da besta não poderá comprar ou vender.
Então tem a ver com o comércio, com o sistema financeiro. E quem não receber o nome, a marca da besta, não vai poder comprar ou vender. E essa imagem que fala inteligência artificial, uma espécie de um robô, essa imagem que fala fará com que morra na Terra todos aqueles que não receberam a marca ou que não entraram nesse sistema. A gente sabe, na China já tem o recorde, que você vai sendo avaliado pelo seu comportamento. Quanto melhor você é, mais pontos você tem. E quanto mais falhas você tem com a sociedade, você vai perdendo seus pontos até que você é banido do sistema como se você não existisse. Não pode mais usar os seus cartões, não pode mais efetuar compras. É como se você não existisse mais na Terra. Esse é um sistema que já existe na China com reconhecimento facial. Entra no mercado, pela câmera o cara já sabe quem você é, onde nasceu, sua conta bancária, se você é caloteiro, se você é um bom pagador. Só olhar, só pelo reconhecimento facial, o governo já tem tudo, toda a informação. E parece que esse vai ser o sistema que vai acontecer no Apocalipse capítulo 13. Então a gente tem uma inteligência artificial. Só que aí, o que eles chamam de pós-humanismo, eu chamo de anti-humanismo. Por quê? Porque no Apocalipse 13 é a máquina que vai fazer o ser humano morrer. E aquele que não tiver a marca, um número ou seu nome, a imagem que fala fará com que eles venham morrer. Ou seja, a máquina vai destruir o ser humano. E nesse livro, A Singularidade Está Próxima do Ray, ou no seu livro A Medicina da Imortalidade, ou então no livro A Mega Inteligência, você vai ver que eles dizem o seguinte, que assim como hoje os macacos, os animais, só podem sobreviver porque nós, os seres humanos, autorizamos, chegará uma hora que nós, os seres humanos, o Homo sapiens, só poderemos sobreviver se a inteligência artificial permitir. Vai ser uma mente eterna, uma coisa que vai conhecer todas as coisas, tudo estará debaixo do seu controle, como um Big Brother. Você não vai fazer absolutamente nada sem estar sendo visto e monitorado. E o Apocalipse capítulo 13 vai falar exatamente disso. Então, a inteligência artificial é uma realidade. Bilhões de dólares estão sendo investidos nessas pesquisas. Nós já estamos vendo, se você pesquisar na internet, pessoas que já têm cabos conectados ao seu próprio cérebro, imagens, câmeras conectadas ao seu próprio cérebro, cérebros que já foram abertos e já existem conexões neurais ali com esses cabos que foram introduzidos no cérebro dessas pessoas. E vai chegar uma hora que essa nanointeligência, já não é mais um celular, uma coisa que é pequena na nossa mão, um celular, quem tem um celular? Me empresta um celular aqui, vou pedir para o Thiago, meu amigo. Olha só, esse aqui é um celular. Antigamente eu precisava de uma câmera desse tamanho, de um computador enorme, eu precisava de uma máquina de fotografia, de uma filmadora, eu precisava de um monte de coisa para fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Tudo está aqui dentro desse aparelho. Isso aqui substitui a câmera de filmar, isso aqui substitui a máquina de escrever, isso aqui substitui os gravadores, isso aqui substitui a filmadora, isso aqui substitui um monte de coisa, está na minha mão. Só que isso aqui é absolutamente grande, absurdamente grande. Eles já estão investindo na nanotecnologia. Coisas pequenas que dentro das igrejas causam medo tremendo nas pessoas, que é o chip da besta, né? Que eles falam por aí. Mas essas coisas todas vão se transformar em uma coisa muito pequena que logo vão estar sendo colocadas, implantadas no cérebro do ser humano. Nós não estamos longe disso e eu não estou falando aqui besteira, basta você estudar, ler, pelo menos pesquisar o nome desses livros que eu acabei de citar, ou você pode entrar nas redes sociais e coloque aí transhumanismo. Coloque isso, transhumanismo, e você vai ver como isso é uma realidade e você vai ver também na Bíblia Sagrada que isso vai acontecer. Então eu estou preparando um seminário, logo eu vou estar fazendo esse seminário e os temas desse seminário vai ser o pré-humanismo, o humanismo, deshumanismo,
transhumanismo e anti-humanismo, para tentar trazer respostas bíblicas para essa geração que logo logo vai estar sendo muito bombardeada pelo transhumanismo. Nós já estamos vendo nesses filmes, quando você assiste Transformers, quando você assiste essas inteligências artificiais, quando você assiste a 100, quando você assiste o Green Orphan ou Black Orphan, quando você assiste esses seriados, você percebe que tudo que está por trás é a inteligência artificial para poder dominar a humanidade, dominar os homens. Que o Senhor te abençoe e eu espero que isso aqui tenha causado em você fome de ler, de estudar. Que isso faça bem para o seu coração. Deus te abençoe. Nós temos a graça de Jesus, que é a sua marca sobre nossas vidas, para a glória de Deus. Deus te abençoe.